Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem já é de boa tarde. Sejam muito bem-vindas a mais um aulão ao vivo nosso aqui do Instagram. Hoje a gente vai falar sobre entender o processo de luto para muito além das 5 fases, né? Existem muitas coisas que a gente pode falar dentro desse título, dentro dessa ideia, porque o luto de fato é muito mais do que as 5 fases que geralmente a gente conhece, tá? Muito mais. Mas hoje eu quero focar aqui com vocês em a gente entender quais são os modelos teóricos que no lugar das 5 fases a gente deve hoje utilizar. Então a gente vai partir do princípio da pergunta: como que o luto funciona? Como que o luto acontece na vida do sujeito? O que eu preciso entender sobre o processo de luto para que na hora que eu tenha um caso dentro, do meu consultório ali de frente para mim, eu consiga ajudar essa pessoa de uma forma realmente eficiente, que eu consiga acolher de uma forma que seja validante, que eu não traga invalidação para esse processo de luto e ainda assim eu consiga ajudar essa pessoa nesse processo de adaptação. Que eu acredito que o desejo de todas nós psicólogas é sermos boas psicólogas para cada paciente que a gente traz. A gente não quer causar danos, a gente quer realmente ser ajudada, a gente quer também ser reconhecida pelo nosso trabalho, né? E por um trabalho que é bem feito, que realmente ajuda o paciente. Então, o que eu preciso entender sobre o processo de luto para realmente conseguir executar esse trabalho? A gente também tem que entender muitas coisas e muitas variáveis, mas a gente vai começar entendendo sobre modelos teóricos. Então, o que é o luto? De onde vem essa definição de luto? Por quais momentos historicamente a gente já falou? E por que a gente não utiliza mais o modelo das 5 fases de luto? Por que ele não é o modelo correto para a nossa prática clínica? Eu sei que esse modelo, ele é o mais conhecido, ele é o mais divulgado. Se a gente vai hoje no Google e digita processo de luto, muito provavelmente um dos primeiros conteúdos que vão aparecer é de alguma referência a 5 fases de luto. E é essa teoria que a gente aprende na faculdade de psicologia quando aprende alguma coisa sobre luto, né? Eu não sei vocês como foram e como é para quem tá dentro da faculdade ainda. Eu não aprendi nada sobre luto dentro da minha faculdade, nada mesmo. Nem na aula de psicologia do desenvolvimento, quando a gente aprende envelhecimento, né? Geralmente é assim, a gente aprende sobre luto, a gente escuta falar sobre morte quando dentro da disciplina de desenvolvimento humano. Então a pessoa nasce, cresce, envelhece e morre, ou quando a gente tem alguma disciplina associada a ambiente hospitalar. Ainda assim, quando a gente escuta falar sobre morte, sobre luto, primeiro, é sempre muito associado, então a gente não escuta falar sobre outros processos de luto que não são associados à ideia da morte, mas isso seria assunto para uma outra aula. E a gente sempre escuta sobre as fases do luto. Então é esse conhecimento que a gente vem da nossa faculdade, tá? Vamos pensar aqui numa linha histórica para a gente entender da onde veio essa teoria e o porquê que essa teoria não é mais utilizada, quais são os perigos que existem nessa teoria, tá? Quero começar explicando, para quem não conhece, o que é a teoria das 5 fases do luto. É uma teoria que foi publicada, intitulada pela médica Elizabeth Kübler-Ross, ali na virada da década de 60 para 70. Então é uma teoria já bem antiga, né? E aí a gente já tem um primeiro ponto do porquê isso não é mais usado, porque a gente tem uma defasagem aí de conhecimento. Desde a década de 70 a gente teve um boom muito grande, uma explosão muito grande de estudos sobre luto desde então. Então a gente tem teorias muito mais atualizadas que condizem mais com a realidade que a gente vai perceber e acompanhar no consultório, tá? Quando a doutora Elizabeth Kübler-Ross publicou essa teoria, e essa publicação vem num livro que é também bem famoso dela, quem gosta e estuda um pouco sobre esse tema já deve ter ouvido falar, que é Sobre a Morte e o Morrer. E ela era uma médica que trabalhava com pacientes ali no final da vida. Então ela era uma médica que trabalhava com doentes terminais. E ela fez essa teoria para explicar, para
para organizar o conhecimento que ela tinha observado nesses pacientes terminais. Então ela coloca 5 momentos, 5 fases, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação. E ela fala que o doente terminal, quando ele está próximo da morte, quando ele percebe a morte dele, ele vai passar por esses 5 momentos. E sim, no livro dela, ela deixa intitulado de que essas fases não são lineares, de que não é necessariamente nessa ordem que acontece, que não é todo mundo que passa por essa fase. Ela colocou isso no livro dela. Mas houve grandes erros de interpretação e de uso desse escrito dela. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela tem um papel de revolução muito grande no que hoje a gente conhece de cuidados paliativos. Então a gente tem, hoje no Brasil, a gente tem uma grande referência, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que segue essa linha de cuidados paliativos, de uma morte digna, da gente ajudar a pessoa a passar por esse processo. Só que quando a gente pega um processo de luto da própria pessoa que está morrendo, a percepção de que eu vou morrer, faz sentido a gente pensar num bloco de tempo e num processo que vai ter um fim. Porque a morte vai chegar e para aquela pessoa, pro doente, aquele processo vai ter um fim. Então faz sentido a gente pensar numa certa ordem e num processo que tenha começo, meio e fim. Só que quando a gente pega essa teoria que foi dentro de um público muito específico, que ela observava doentes e seus familiares no ambiente hospitalar, e a gente pega essa teoria e generaliza para todos os processos de luto, para os familiares nesse pós, os familiares depois que eles saem do hospital, como que eles ficam? Como que eles vão viver esse processo de luto? Ela não fez esse acompanhamento. Esse público não foi um público que ela estudou. Foi um público que outros autores estudaram e começaram a perceber que não era nessa linearidade e que não era nesse começo, meio e fim. O maior perigo que a gente tem de utilizar essa teoria, e daí é um perigo tanto para psicólogos e profissionais de saúde que vão trabalhar com luto, quanto pro enlutado na hora que ele escuta sobre essa teoria. Pro enlutado, qual que é o perigo? Ele tenta se encaixar nessa ordem. Então, ainda hoje, na prática clínica, eu recebo muitos pacientes que vêm como se fosse um diagnóstico, essas fases do luto. Então, ele vem falando, eu acho que eu estou na negação, eu acho que eu estou na raiva, eu acho que eu estou na barganha. Ele vem tentando se encaixar. Cria-se uma expectativa de que existe um protocolo para o luto acontecer, de que o luto vai acontecer naquela ordem. Qualquer coisa que saia dentro daquele prumo, que saia dentro daquela estrutura, é considerado, é sentido como uma recaída, como uma regressão, como uma volta à estaca zero. E a pessoa vai criando, e vai aumentando uma pressão sobre si, uma autocobrança sobre si e uma expectativa de que o processo de luto dela precisa seguir o que seria o caminho certo, E o processo de luto talvez seja um dos grandes processos que todo mundo passa na vida, porque é inevitável a gente perder, que não existe nenhuma regra, que não existe nenhum passo a passo, que não existe nenhum tipo de protocolo que a gente pode colocar numa linha e colocar uma expectativa real do que vai acontecer. Porque mesmo dentro do que a gente hoje vai ter de modelos teóricos que explicam melhor o processo de luto, ainda assim a gente vai ter uma variabilidade muito grande de acordo com a particularidade, singularidade de cada enlutado e de cada perda que aconteceu. Então, para o enlutado, existe um perigo muito grande nessa ideia da expectativa do luto. Existe um perigo muito grande também nessa ideia de que existe um começo, um meio e um fim para o processo. E percebam que na teoria dela a gente começa com a negação e termina com a aceitação. Isso cria uma expectativa pro enlutado e muitas vezes pro profissional psicólogo também, de que a aceitação vai ser um marco final daquele processo de luto. Que uma vez aceitada a perda, seria como um toque de mágica que tudo ficaria bem. Quem aí já criou essa expectativa, seja como enlutado, seja como psicólogo, já criou essa expectativa de que a aceitação é esse toque mágico em relação ao processo de luto? Comentem aqui comigo quem já teve essa visão.
E é uma visão que é super perigosa. Então, o enlutado, ele fica nessa expectativa de quando que vai acabar, de que eu preciso chegar na aceitação para isso ter um fim logo. Ele fica na expectativa do fim. E o profissional, o psicólogo, também fica na expectativa de ajudar o paciente a chegar nesse fim. Cria-se uma clínica muito focada. Voltei, deu uma travadinha. Fica um trabalho clínico muito focado na ideia de que eu preciso ajudar o meu paciente a superar o processo de luto. Gente, que a conexão aqui... Voltei. Fechou. Então, cria-se uma expectativa muito grande e uma prática clínica focada na ideia da superação. Essa prática clínica, ela pode fazer o quê? O que ela pode causar danos? Lembra que a gente falou que a gente, né, lá no começo, a gente enquanto psicóloga quer o quê? Quer ajudar o paciente, quer reduzir o sofrimento do paciente e a gente tem muito receio e muito cuidado para não causar mais danos, né? A gente já recebe pessoas em muita vulnerabilidade. A nossa principal preocupação e talvez o nosso maior medo seja causar mais sofrimento para uma pessoa que já está em sofrimento. E a prática clínica pautada numa ideia de 5 fases de luto, ela tem um grande risco de causar danos ao enlutado. Essa ideia e essa prática focada na superação pode fazer com que o profissional, sem perceber e sem estar intencionado invalide a dor do outro, acelere o processo do outro, foque demais na questão do seguir em frente e não crie espaço suficiente para a pessoa viver e expressar o processo de luto, né? E cria-se uma ansiedade no profissional avaliando essa evolução do paciente enlutado. Então, muitas das minhas supervisionandas, quando elas vêm, supervisões pontuais e individuais, geralmente vem com essa demanda. O paciente estava muito bem e teve uma regressão muito grande. E a gente não pensa, não curte pensar e a gente não vai trabalhar com essa premissa de regressão no processo de luto. Porque o processo de luto é feito da oscilação, tá? Então a gente precisa quebrar esse paradigma. E quando a gente começa a quebrar o paradigma, quebrar a ideia, sair da ideia das 5 fases do luto, vocês vão percebendo que a gente vai mexendo em vários mitos relacionados ao processo. Primeiro, a gente mexe no mito de ressignificar o que significa aceitação, de que a aceitação não é esse toque mágico ao processo de luto que resolve tudo. A gente mexe na ideia do processo de luto ter um marco final, ter um ponto final, e a gente começa a trabalhar com a ideia de que o processo de luto não tem fim, ele tem transformação e o foco dele é adaptação e integração. E daí a gente mexe num outro ponto. Dentro desse processo não existe um prazo, não existe um tempo. A gente já se baseou muito há muitos anos atrás, não muitos anos atrás, se a gente pegar CID, DSM, a gente tinha uma ideia de que o processo de luto deveria acontecer em até 2 anos. A gente não trabalha mais com essa ideia, não existe prazo. Embora o tempo seja um fator a ser avaliado, porque a gente considera o tempo de sofrimento intenso e prolongado dessa pessoa e a gente precisa avaliar isso, o tempo não é um marco determinante do processo de luto. Não existe um prazo para esse processo. E por mais que hoje isso pareça óbvio, nos detalhes da prática clínica, muitas vezes, essa ansiedade que eu comentei que muitas psicólogas vêm para supervisão, falam da ideia de um prazo. Então, o paciente tem 2, 3 anos, nossa, ela ainda fala muito da pessoa que ela perdeu. A paciente ainda se sente muito mexida com datas marcantes. Essa frase do ainda, essa ideia do ainda, essa ideia do já, ela reflete uma expectativa de que exista algum tipo de prazo. Por mais que no óbvio a gente sabe que não existe. No detalhe, a gente acaba tratando o caso e avaliando o caso com uma expectativa de que exista um prazo. Olha a importância da gente balizar qual é a nossa expectativa e qual é a nossa crença em relação ao luto do nosso paciente. Porque isso tende a dar uma invadida ali na hora que a gente vai avaliar,
né? Até aqui faz sentido isso pra vocês? Comentem aqui comigo pra eu entender se a linha de raciocínio tá fluindo legal. Conseguiram perceber os danos que podem existir em a gente tratar o caso de luto seguindo como base a ideia das 5 fases? Conseguem perceber? Faz sentido isso pra vocês? Perfeito. Que bom que faz sentido. Bacana. Então tá, Thaís. Então, eu já sei que não vai ser as 5 fases do luto que eu vou usar. Eu vou usar o que então no lugar? Como é que eu avalio? Porque daí eu acho que isso também é outra ansiedade que a gente tem dentro da psicologia. A gente espera que existam protocolos, que existam teorias que nos direcionem exatamente como que a gente vai seguir o nosso trabalho. Exatamente, Grace, traz muita culpa. As 5 fases do luto, ela gera muita culpa. E a culpa, ela já é um sentimento muito comum no processo de luto, que é uma das coisas mais angustiantes da gente lidar enquanto terapeuta dentro desse caso, dentro dessa demanda, né, enquanto psicólogo atendendo casos de luto, e gera muita culpa. A gente, enquanto psicólogo, também degladia bastante com a culpa, degladia muito com a nossa expectativa do que fazer pelo paciente, de como ajudar o paciente. E daí, essa ideia das fases do luto, também me faltou pontuar isso, cria muito uma expectativa, né, essa ideia de que o luto existe um fim, cria-se muita expectativa de que vai ser o meu papel tirar a dor do paciente. Tirar essa dor do luto, fazer a pessoa não sentir mais aquilo. E o nosso papel não tem como ser esse. Porque a dor, ela é inerente desse processo. O nosso papel enquanto psicóloga é ajudar o paciente a lidar e conviver com essa culpa. A gente consegue ajudá-lo a amenizar culpa não, perdão, dor. A culpa também, mas a dor como foco principal. E o que a gente consegue fazer é minimizar bastante, significativamente, sofrimento. Mas a dor, ela continua ali, como um pontinho, que às vezes está maior, às vezes está menor, às vezes está mais latente, às vezes está menos, tá? E isso também faz parte do processo. E daí, quando a gente entende os modelos teóricos mais atuais, isso fica mais claro e mais fluido da gente entender. Então, vamos lá, pegar uma linha do tempo. O primeiro escrito que a gente tem sobre luto é muito antigo. É lá com Darwin, que observava o comportamento animal. O comportamento animal, inclusive, ele tem uma fonte muito grande nos estudos de luto. Tá? Porque a gente começa a observar em outras espécies as reações diante da perda, diante do pesar. Bichos e animais que manifestam o seu pesar quando um filhote falece, quando um parceiro falece. A gente tem inúmeras documentações mostrando isso. Então, os primeiros documentos sobre luto vêm de Darwin. Dentro da área da psicologia, a gente tem o primeiro escrito por Freud. Né? Como tudo na psicologia, começa lá com Freud. E ele escreveu o livro Luto e Melancolia. Então, ele equiparava luto com depressão. E naquela época, outros escritores que também foram pesquisadores muito importantes em relação ao luto, como Lindemann, que estudou e nomeou o luto antecipatório, eles equiparavam muito luto como um processo de adoecimento, tá? Então era como se precisasse mesmo tirar a pessoa daquele processo de dor. Porque se a gente tem um adoecimento, a gente quer tirar a pessoa desse processo. Então se equiparava muito essa lógica. Foi Bowlby, John Bowlby, que é o criador da teoria do apego, que eu falo muito aqui também nas redes sobre isso, que mudou a linha e a trajetória de estudos em relação a luto. O Bowlby, ele foi mais ou menos contemporâneo da Kübler-Ross. Então começou também ali na década de 60, ela foi um pouquinho mais pro final, junto com uma outra médica também, que trouxe um pouco da morte com dignidade, mudando a visão que a gente tinha sobre a morte, começando a mudar um pouco essa ideia de que luto era um adoecimento. Então a Kübler-Ross, ela teve essa função muito significativa também, de falar, olha, todo mundo passa por esse processo quando tá morrendo, e os familiares vendo o paciente morrer. Se todo mundo passa, não é tão adoecedor assim, é um processo natural. Sim, ele pode levar ao adoecimento, mas veja que ele é um processo natural.
E o Bowlby, desde sempre, ele era muito curioso para entender a natureza do luto. E ele foi seguindo essa mesma linha que ela. Pera lá, é natural. Olha, os animais mostram, os seres humanos mostram. O Bowlby fez muitos estudos observando crianças na creche, em hospitais, que estavam ausentes, né, da presença dos pais. Então ele começou a ampliar essa visão de luto para o luto além da morte, porque ele observava muito crianças que não tinham necessariamente perdido os pais, mas que ficavam separadas do pai por um tempo, né, do pai e da mãe, por um tempo significativo e que tinham reações muito semelhantes a que até então a gente tinha equiparado como processo de luto. Foi Bowlby que virou essa linha do tempo de estudos, né, mudou essa trajetória de paradigma de que luto não era um processo de adoecimento e de que luto não acontecia somente com a morte. Luto aconteceria como uma adaptação diante de uma quebra de vínculo. Bowlby foi o responsável por estudar muito formação e rompimento de vínculos afetivos. Então ele faz essa virada muito significativa do que a gente entende por luto. Hoje, o que a gente tem por definição de luto? Luto é um processo de adaptação e construção de significado diante de uma perda significativa que traga quebra de vínculo e pesar. Vou repetir. Luto é um processo de adaptação e construção de significado que acontece diante de uma perda significativa que traga rompimento de vínculo e pesar. A gente não falou de tempo, a gente não falou a palavra morte, a gente não falou sobre fases, a gente não falou sobre manifestações específicas, porque pesar é uma coisa que pode ser muito ampla, né? A forma que eu sinto, a forma que eu manifesto o meu pesar. Pode ser no meu corpo, pode ser na minha mente, pode ser na minha emoção, tá? Então a gente já amplia isso também. A gente não falou só sobre morte, a gente não falou das fases do luto. É muito mais do que isso. Realmente é para além das 5 fases. Quando o Bowlby faz essa virada na linha do tempo, a gente tem vários outros autores que vão acrescentando conhecimentos que hoje a gente tem como vigente para a nossa prática clínica. E a gente vai falar de 4 modelos teóricos que são fundamentais que a gente entenda e que a gente domine e que a gente aprofunde o nosso conhecimento para nortear a nossa avaliação clínica diante de casos de luto, tá? Esses 4 modelos, eles são divididos em 2 nichos. A gente tem 2 modelos que vão referenciar definição e conceito de luto, e a gente tem outros 2 modelos teóricos que vão referenciar enfrentamento do luto, de como que o luto acontece na prática, o que a gente observa acontecendo. Quando a gente fala de conceito, a gente tem 2 modelos que vão falar de construção de significado e construção de vínculo contínuo. Ou seja, a gente já quebrou aquela ideia. Quando Freud publicou lá o primeiro livro, ele falava muito de que luto era o esvaziamento de sentido quando eu quebrava, né, quando eu perdia o contato com aquele objeto perdido, que poderia ser, ele se referenciava à pessoa e a um relacionamento. O objeto é um termo muito utilizado na psicanálise. Então ele falava, aquele objeto que tem toda a minha energia, que tem toda a minha atenção, se vai e a minha vida só volta a ter sentido quando eu me desconecto desse objeto e retomo a minha energia para a vida. O que ele falava com todos esses termos um pouco mais difíceis? Que o processo de luto era, eu perdi alguém, toda a minha energia que era direcionada para essa pessoa, eu preciso desapegar dessa pessoa, eu preciso esquecer dessa pessoa perdida para conseguir seguir minha vida de forma saudável. Hoje a gente já sabe que não é assim que funciona. Qualquer enlutada que você tiver na sua frente, você tentar trabalhar a ideia de que ela precisa esquecer, que ela precisa se desvincular totalmente dessa pessoa, aquilo vai parecer um absurdo muito grande para o enlutado. Porque de fato não faz sentido. Então hoje, de conceito, a gente vai falar que o luto é um grande processo de você se adaptar diante da perda de algo ou alguém, porque a gente não fala só sobre a morte, e que a gente, nesse processo de se adaptar, precisa criar significados e construir um vínculo que seja contínuo
com aquilo ou aquela pessoa que eu perdi. O vínculo contínuo, ele precisa te permitir conexão com a pessoa, com aquela relação, ao mesmo tempo que te permita vivenciar e seguir e reconstruir a sua vida, tá? É uma linha, né, como se fosse um pêndulo ali que te permite oscilar para os dois lados. Todo esse processo trazendo construção de significado. Todo o processo de luto, ele tem algum significado atrelado a ele, que é um processo extremamente individual e particular do enlutado. A gente colabora ajudando ele a refletir e construir, nunca oferecendo significados construídos prontos. E essa construção de significado acaba refletindo muito da vida do enlutado, da história de vida dele, quais são as crenças que ele tem, qual é a personalidade dele, qual é o modelo de apego dele, qual foi a forma que ele foi criado. As circunstâncias da perda também influenciam nessa construção de significado. E o nosso processo é ajudar para que esse caminho fique o mais fluido possível, que tenha menos barreiras possíveis. E a gente faz muito isso através da psicoeducação do processo de luto. E a psicoeducação trazendo os dois modelos que vão falar de enfrentamento do luto. Os dois modelos que falam de enfrentamento do luto é o modelo dual do processo de luto e o modelo que fala de tarefas do luto, que é um modelo que tem crescido também de bastante de visibilidade. As pessoas, né, as publicações já estão saindo um pouco dessa ideia das fases do luto, graças a Deus, e estão falando mais das tarefas do luto. Quais são as tarefas do luto? São 4 tarefas que colocam o enlutado não numa posição hierárquica e linear, de que ele precisa cumprir aquelas tarefas naquela ordem, mas o William Worden, que foi o autor dessa teoria, desse modelo teórico, traz alguns pontos principais que o enlutado precisa de forma ativa desenvolver no processo de luto dele. Então, puxa um pouco a ideia do Freud, que o Freud falava da necessidade do trabalho de luto. Então, quando o Freud falava que a pessoa precisa esquecer da outra para seguir a vida, ele falava de um trabalho de luto. A gente segue tendo a ideia de que precisa de um trabalho de luto, ou seja, não é só esperar o tempo passar que as coisas vão resolver. A pessoa precisa estar ativa e intencional em construir significado, em se adaptar diante dessa perda. Tá? E ela vai executar 4 tarefas que são principais, que ajudam ela a viver o luto e conseguir reconstruir a sua vida, tá? Os 2 processos são importantes. E daí a gente tem esse outro modelo teórico, que é um grande norte, que toda avaliação de caso a gente passa por observar isso, todos esses 4, né, na verdade, mas acho que o modelo dual é o que mais se destaca, que ele vai falar que o luto ele acontece exatamente nos altos e baixos. Nos altos e baixos que o nosso paciente se assusta tanto e que a gente, enquanto psicólogo, também se assusta tanto e muitas vezes não sabe lidar como, porque a gente acha que é recaída, porque a gente acha que é regressão. É o processo de luto acontecendo. A gente vai observar se o nosso enlutado consegue, na mesma medida que vivenciar o processo de luto, se permitir viver a dor, se permitir olhar para a perda e ao mesmo tempo se permitir restaurar a própria vida, que é o famoso seguir em frente. A gente vai observar se existe movimento nessa oscilação. Isso, inclusive, é um grande direcionador para a gente fazer a avaliação de um luto normal ou de um luto prolongado. Isso é assunto para outra aula, mas a avaliação começa ali, exatamente nesse modelo dual. E a gente vai avaliar também a qualidade dessa oscilação, porque não adianta fazer uma oscilação que me traga algum tipo de disfuncionalidade também. Então eu vou observar frequência, intensidade, se existe algum tipo de disfuncionalidade trazida para a vida do sujeito e quais são os enfrentamentos que ele faz dentro dessa oscilação, quais são os estressores que ele encontra maior na hora que ele vivencia a perda e na hora que ele segue em frente. Porque tá aí uma outra expectativa que é muito quebrada, que precisa muito ser quebrada na nossa prática clínica. Existe uma ideia de que o paciente que está seguindo em frente com certa facilidade, ou pelo menos uma aparente facilidade, primeiro,
cria essa ideia de que ele tá bem, né? Então, nossa, é aquele enlutado que é forte, é aquele enlutado que tá bem, que tá tudo fluindo bem. Nossa, mas ela seguiu a vida dela, tá tudo ótimo. Nem sempre, né? A gente vai ter muito enlutado que sorri pro mundo todo e que quando chega no nosso consultório, quando chega na nossa prática clínica, desaba e fala do quanto é difícil ter que seguir em frente. Tem uma coisa que eu tenho observado muito nos meus atendimentos, tem se repetido muito nos meus atendimentos. O enlutado detesta quando ele percebe que ele consegue viver sem a pessoa. É uma ambiguidade tremenda para ele conseguir integrar isso dentro da cabeça dele. Como assim eu achei que eu não vivia sem essa pessoa? E como assim eu tô conseguindo viver? Eu tô tendo que viver. Eu estou tendo que seguir em frente. Então, o seguir em frente, que até então era tão valorizado, primeiro, paciente que tá só seguindo em frente, que não se permite falar da perda, não tá vivendo um luto saudável. E o paciente, quando ele se permite a restauração e quando ele se permite o seguir em frente, aquilo também é muito estressor para ele, tanto quanto vivenciar a perda. A gente tem uma expectativa de que a aparência de estar bem é de que de fato tá tudo muito bem. Não, aquilo também é muito estressor. E a gente vai perceber muito na prática clínica, o paciente que vai para a primeira saída, o paciente que vai para a primeira reunião familiar, o paciente que sai a primeira vez sem o ex-namorado, volta para casa se sentindo culpado, volta para casa tendo crise de choro, volta para casa tendo uma recaída do processo de luto, quando na verdade é essa oscilação. E daí eu me pergunto, se eu não tenho dominância desse modelo teórico, o que eu consigo devolver para o paciente na hora que ele traz essa demanda? Né? Então o paciente conta para você que, putz, ele conseguiu ir na festa, mas ele voltou chorando e ele tá se sentindo super estranho diante disso. Se eu não domino esses modelos teóricos, o que eu consigo oferecer de acolhimento e psicoeducação para o meu paciente? Para ele entender o que ele está passando. Dominar esses modelos teóricos, esses 4 principais, que falam do conceito, que falam de um enfrentamento, ele é base para intervenção, para estar com o paciente. É a base, não tem como fugir disso. É através dele que começa a nossa intervenção prática. A gente vem muito com a sede na nossa prática clínica de o que eu faço com o paciente, como que eu lido, como que eu intervenho, qual que é a técnica, qual que é a estratégia. Um passo antes, a gente precisa dominar modelos teóricos. Porque é dominando os modelos teóricos que eu consigo entender o que eu preciso trabalhar com o paciente. Se eu domino e sei quais são as tarefas do luto, eu consigo observar na minha avaliação clínica, no meu estudo de caso, o que está mais difícil para o paciente. Dentro das tarefas que eu tenho, o que está mais difícil para o paciente? Está mais difícil para ele viver a perda ou está mais difícil para ele tarefas que são associadas com a restauração? Ah, tá mais difícil vivenciar a perda, beleza. Como que eu vou ajudar esse paciente a vivenciar a perda? Qual é a dificuldade dele na hora de vivenciar a perda? Ele não sabe falar o que ele sente? Ele se sente muito desconfortável? Ele tem uma crise de pânico cada vez que ele pensa? Qual é a dificuldade? Né? E é isso que vai me norteando para estabelecer os objetivos terapêuticos e para escolher quais são as melhores estratégias para cada paciente. Porque eu vou precisar entender o que faz sentido para cada um, tá? Faz sentido tudo isso para vocês? Por favor, me contem aqui. Que eu engatei uma primeira e fui. Coloquem aqui se algo ficou em dúvida, se algo não ficou muito claro, se vocês gostariam que eu repetisse algo para vocês. Então, a partir de agora, o próximo paciente que chegar para vocês, vocês não vão mais pensar em fases do luto. Que bom. Tá? Thaís, esses modelos, uma dúvida que sempre me surge. A gente sabe que luto não é só sobre morte, mas esses modelos, eles são só para trabalhar casos de morte? Os outros tipos de luto, a gente trabalha como? A gente vai partir do mesmo princípio, a gente vai partir da mesma base. O que a gente vai observar, potencialmente, manifestações diferentes. Então, é diferente, não quer dizer que um é menor do que o outro. É diferente uma viúva de uma divorciada. São 2 processos de lutos diferentes. Do mesmo jeito que seria se eu tivesse 2 viúvas.
Tá? Então, quando eu falo diferente, eu não estou criando hierarquias de perdas, eu estou apenas nomeando que as circunstâncias do rompimento são diferentes. Então, a gente vai perceber pensamentos diferentes, sensações diferentes, embora muitas pessoas, por exemplo, quando elas falam da separação amorosa, elas relatam sentir a dor como se tivesse perdido alguém, né? Como se de fato aquela pessoa tivesse morrido. É uma perda de uma pessoa viva, de certa forma, quando a gente quebra algum tipo de relação, seja amorosa ou não. Então a gente vai partir do mesmo modelo teórico para conseguir avaliar. A gente vai pensar também em tarefas, a gente também vai pensar em vínculo contínuo, mesmo que pareça muito contraditório isso para casos de divórcio. A gente vai continuar pensando na construção de significado, a gente vai continuar pensando e observando a oscilação dentro do modelo dual. Tá? Então esses modelos, eles continuam como base para outros tipos de luto. E a gente vai, a cada caso, a cada circunstância de perda, a gente amplia a nossa avaliação para pensar as especificidades daquela perda, né? Porque as perdas, elas têm especificidades diferentes. Um luto materno de uma mãe que perde um filho aos 5 anos é diferente de um luto materno que perdeu um filho na gestação. Não significa que uma dor é maior ou menor do que a outra, mas são lutos diferentes, porque a gente vive circunstâncias diferentes, tá? E daí, dentro desses modelos, né, eu tô trazendo aqui pra vocês a importância da gente dominar isso. E existem alguns pontos super importantes pra gente começar a pensar na nossa capacitação, e que eu queria trazer aqui para vocês, anunciar para vocês uma oportunidade de vocês aprofundarem ainda mais o conhecimento nesses modelos teóricos. Eu falo de alguns pilares super importantes da gente pensar dentro de uma capacitação clínica quando a gente vai focar num atendimento a caso de luto, tá? Primeiro, a gente precisa ter um pilar muito sólido de preparação pessoal. Tanto no sentido de desenvolver habilidades pessoais para lidar com casos mais desafiadores, então como é para mim escutar sobre a perda, escutar sobre morte, falar sobre isso é natural, isso mexe comigo, quais são os meus limites, e também uma preparação pessoal no sentido de quais são as minhas crenças em relação ao luto. Então o que eu espero? Eu espero que tenha um prazo, qual que é a minha expectativa? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que se expressa muito emocionalmente, eu fico na expectativa de que todo o processo de luto vai vir assim, e daí eu automaticamente acho estranho o paciente que não chora. Isso é uma expectativa minha, isso é uma crença minha, não é sobre o processo de luto. Eu preciso ter muito bem isso alinhado, porque as expectativas vão existir. Eu preciso ter consciência de que são minhas e não são do outro, e não é do processo de luto, tá? Dentro desse pilar pessoal, partindo para o pilar de desenvolvimento e aprofundamento teórico, a gente pensa na importância de desmistificar o processo de luto. Então, deixar de pensar que é sobre morte, deixar de pensar que tem tempo, deixar de pensar que é sobre superação. Por quê? Quando eu passo por esse processo de alinhar a minha expectativa e desmistificar o assunto, é como se eu estivesse limpando uma lente pronta para olhar para aquele fenômeno, pronta para olhar para o meu paciente. E daí sim que eu consigo aprofundar nesses modelos teóricos, tá? E hoje eu tenho um curso específico para atender a esses pilares, que é o curso Acolhendo o Luto, que vocês conseguem acessar pelo site, pelo link que tem na minha bio, tá? Hoje ele tá com um valor ainda de lançamento, então esse valor pode subir a qualquer momento, esse curso pode, né? Esse programa pode se modificar a qualquer momento, digamos assim, porque tem muita coisa se recalculando aqui nos bastidores, mas ele é um curso super importante e que quanto mais a gente domina essa teoria, quanto mais eu domino o modelo teórico, o restante do processo, a parte prática, a parte de como que eu me coloco com o paciente, como que eu acolho, como que eu escuto esse paciente, muda totalmente, né? É lógico que uma prática clínica não se faz só de teoria, mas dominar a teoria te deixa muito mais segura e o processo fica mais leve de acontecer, porque eu tô escutando e eu sei o que eu tô escutando, eu consigo fazer links, eu consigo identificar o que eu tô escutando. E daí a parte prática de intervenção, ela flui muito mais fácil. Então, se você quer aprofundar
o seu conhecimento em relação a todos esses modelos que eu trouxe hoje, o Acolhendo o Luto é a oportunidade ideal para você acessar e aprofundar, e vai ser um prazer te receber dentro desse curso. E dentro do Acolhendo o Luto você também tem as oportunidades, ali mesmo no carrinho também você consegue fechar os outros pilares de prática e de aprofundamento com desconto na hora do checkout, ou no decorrer do curso você consegue acessar esses próximos pilares e fazer esse teu caminho de capacitação de uma forma mais tranquila, cuidando parte por parte, aprofundando parte por parte, sem pular etapas, digamos assim, tá? Então vai ser um prazer receber vocês, quem estiver disposta e afim de aprofundar conhecimento. A gente sabe que a nossa prática clínica é feita de aprofundamento, estudo e conhecimento constante. A gente não para. Uma vez psicóloga, sempre estudante. Acredito que todas aqui tenham essa teoria, certo? Foi muito bom tê-las comigo nessa terça-feira. Espero que essa aula tenha abrido a mente de vocês, aberto a mente de vocês, tenha ampliado a visão sobre o processo de luto e que no próximo caso que vocês recebam dentro do consultório, vocês consigam, com essa aula, ter uma visão mais apurada, até mesmo para aqueles processos de luto que não são tão visíveis e que muitas vezes nem o paciente está conseguindo identificar, tá? Vamos ter uma aula para falar um pouco mais sobre isso, sobre tantos tipos de luto, mas quando a gente entende sobre o modelo dual, sobre as tarefas, sobre a construção de significado, isso deixa o nosso olhar muito mais apurado para escutar a narrativa do paciente e falar, nossa, mas o que ele está me contando é um processo de luto. Pera lá, deixa eu pensar aqui, o que é a perda? Que rompimento que ele teve, que rompimento que ele viveu, que ele está vivendo isso? Porque muitas vezes o paciente não chega te falando de forma clara o luto que ele viveu. Ele vem para uma outra demanda. Aí você tá escutando a narrativa e você fala, nossa, mas isso aqui parece muito um processo de luto. Tudo que eu já estudei sobre o processo de luto, parece que ele tá me falando aqui. Pera lá, deixa eu tentar investigar qual é a perda que ele viveu, qual é o rompimento que ele viveu, o que rompeu na vida dele, que tá trazendo essas manifestações, que tá trazendo esse movimento de oscilação, que tá trazendo essa adaptação, que ele tá buscando construir esse significado. A nossa escuta vai ficando muito mais apurada, porque as perdas, elas acontecem todo dia, o tempo todo mundo vive. Então, tenham escuta e olhar apurado para isso, que eu tenho certeza que a prática clínica de vocês vai ampliar em relação a isso. Certo? Nos vemos na próxima semana, foi um prazer. Agora, um bom almoço, uma boa tarde, uma boa semana para vocês. Um beijo e até mais.